Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem eu deixo a paz de Cristo. E como você sabe, nós estamos aqui para comentar as revistas da editora Betel Dominical. Estamos no 4º trimestre e estamos discutindo apologética cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual. Revista maravilhosa, lição excelente que foi escrita pelo nosso pastor Joabes Rodrigues do Rosário, pastor presidente na Igreja Assembleia de Deus em Araguaçu, Tocantins. E para quem também eu deixo a minha consideração e parabéns, porque a lição realmente veio a brilhantar o nosso ano, fechar com chave de ouro, com o 4º trimestre aqui, a revista da Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que você tem gostado muito. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, eu quero dizer para você que a gente está fazendo esse trabalho por amor desde a primeira lição desse ano. 1º trimestre, 2º trimestre, 3º trimestre, estamos no 4º trimestre. E por isso tem uma playlist aqui extensa, com mais de 40 videoaulas sobre todas as lições da EBD, inclusive desse trimestre, que estamos lidando sobre apologética, que é a forma de podermos responder, o estudo de como responder às pessoas que questionam a nossa fé. Amém? E se você também é professor de escola bíblica dominical, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Se você é amante da palavra de Deus, estude conosco. Você é pastor, dinamize a sua escola bíblica dominical, passando esse vídeo para os seus alunos, para a sua igreja de uma forma geral. Aqui nós temos um lema: deixa um like e dá um glória. Por isso eu quero pedir para você deixar aqui o seu like logo. E se você puder se inscrever no nosso canal, vai ser uma bênção. E se você puder apoiar esse trabalho, você clica aqui no Apoie-se e você vai ser meu parceiro comercial. Assim eu vou poder fazer vídeos de maior qualidade, porque eu sei que você merece isso. Todos aqueles que gostam e são estudantes da Palavra de Deus precisam e merecem de um conteúdo de qualidade, sólido, baseado na Palavra. E você vai estar me ajudando a fazer isso, ou compartilhando, ou assinando o canal, ou sendo meu apoiador aqui, clicando no Apoie-se, ou mesmo orando, que eu acho que isso é o mais importante. Hoje eu tenho uma dica muito especial para vocês, porque nós vamos falar sobre a lição de número 5, evidências externas da veracidade da Bíblia. Olha, está sensacional a lição de hoje, se eu fosse você não perdia por nada. Assista esse vídeo até o final, porque no final eu também vou trazer aqui um livro que poderá te ajudar a trabalhar com essa lição. E talvez você tenha aí na sua casa esse livro e não tenha tido tempo de olhar com mais calma, e você vai ver como ele é importante e pode te ajudar. Eu vou dar essa dica no final, por isso fica comigo aí, não troca aí de canal, fica com a gente, amém? Tudo isto depois da vinheta. Roda a vinheta. Voltamos. Então nós estamos hoje na lição de número 5 e hoje eu vou fazer diferente. Eu sempre pego e falo das lições do passado, nas outras lições, até chegar na lição atual. Isso é muito bom, porque ajuda o aluno a entender do que você vai tratar. É como se fosse uma grande introdução. Mas hoje eu vou falar da lição de hoje e um pouquinho da lição de amanhã, da semana que vem, para você poder entender que as duas estão conectadas. Vamos lá? Bom, existe um método, na ciência de se comprovar a veracidade de documentos históricos. Esse método se chama de crítica. E essa crítica pode ser feita de duas formas. São dois modos de fazer essa crítica ao documento, ou seja, procurar veracidade, a existência, a fidedignidade de um documento. O primeiro movimento é a crítica externa. É saber, então, o que o entorno diz sobre o documento. Então você pega um documento e você vai analisar o que estava acontecendo na época, o seu contexto, vai analisar as pessoas que viveram, vai analisar outros documentos que existiram, que falam no documento que você está analisando. Esse movimento chama-se crítica externa, ou seja, verificar externamente dados que comprovem que aquele documento que você está trabalhando é real, ele é um original, ou ele realmente é o que diz ser. Na história se usa muito isso para poder trabalhar com documentos antigos. E aí você faz uma coisa muito interessante. Por exemplo, se a gente tem uma carta de Dom Pedro I,
Na crítica externa, eu não vou analisar a carta, mas vou analisar o contexto que ele viveu, com quem ele conversou, outras cartas que ele produziu, outros documentos, jornais, revistas da época que falam sobre essa carta, e assim eu vou ter a certeza de que aquela carta é realmente um documento histórico. Na crítica interna, que é o segundo documento, o segundo movimento, o segundo modo de se fazer isso, essa crítica, de saber a veracidade do documento, eu vou ver o que o documento diz de si mesmo. Aí, nesse caso, eu vou procurar as contradições, os erros, ver se os autores entram em choque, se aquilo que eles estão dizendo realmente aconteceu, o que aquele documento diz de si mesmo. Se eu pegar aquele documento de Dom Pedro, aquela carta, eu não vou analisar o seu contexto, não vou analisar externamente, mas vou analisar internamente a letra, a tinta, o que ela diz, se realmente aquelas coisas aconteceram, se há uma contradição, se há coerência no texto. Depois de feito isso, eu vou dizer que realmente aquele documento foi um documento histórico. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar como é que a Bíblia também pode estar debaixo desse mesmo crivo. Por quê? No século XIX, muitos cientistas começaram a criticar a Bíblia como um documento fidedigno, como um documento realmente um achado histórico. E aí colocou-se a Bíblia sobre esses dois aspectos, a crítica externa e a crítica interna. Na crítica externa, vamos então procurar os elementos externos à Bíblia. Documentos, escavações, monumentos, artefatos, contexto histórico e outras coisas mais. E na crítica interna, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a Bíblia, se há coerência, se há coesão, se há contradição. Então, por isso que eu estou fazendo essa grande introdução, para você entender que na lição de hoje nós vamos ver justamente essa crítica externa. E é por isso que o nome da aula é Evidências Externas da Veracidade da Bíblia. E na lição de número 6, que é a lição da semana que vem, nós vamos ver a interna. Evidências internas da veracidade da Bíblia. Ok? Tamo junto? Então vamos lá. Já pegou o seu cafezinho? Já está com a sua revista da EBD, que você encontra em todas as livrarias da editora Betel, nas igrejas da Assembleia de Deus em Madureira, da grande nação Madureira, ou então no site da Betel. Você compra a revista da editora Betel e você pode aí acompanhar. Eu te dou aí uma sugestão de que você tenha realmente a sua revista, porque ela é riquíssima e vai acrescentar muitíssimo em seu crescimento espiritual e conhecimento da palavra. Amém? Bom, os objetivos da nossa lição são 3. Primeiro, entender que os relatos bíblicos são historicamente verificáveis. Ou seja, o que está na Bíblia você pode comprovar. Você pode chegar a uma conclusão, você pode acreditar naquilo e você pode ter comprovações históricas sobre o que está escrito ali. Número 2, estudar o valor da arqueologia como contexto bíblico. E número 3, aprender a veracidade dos relatos bíblicos. Ok? Então não esqueça desses 3 verbos: entender, estudar e aprender. São o tema que são os 3 verbos aí dos seus objetivos que você deve perseguir durante a sua aula e ao final da sua aula checar se você alcançou. O nosso texto está em Isaías, capítulo de 45, ao versículo 1 ao versículo 3, que trata justamente de um texto aqui, um texto histórico, porque fala do grande rei Ciro. E a gente vai falar um pouquinho mais dele durante a aula, mas é importante o autor trazer isso para mostrar que realmente Ciro, essa pessoa que é tratado aqui no texto que Isaías fala, ele realmente existiu. E como é que nós sabemos que ele realmente existiu? Através das evidências externas. Durante essa aula nós vamos trabalhar então com uma das ferramentas que são importantes para você poder fazer essa crítica externa, para você poder verificar a fidedignidade num documento. E essa ciência, esse modo de agir é a arqueologia. Muito bem? Então, no tópico de número 1, ele vai falar sobre a arqueologia bíblica. Mas antes disso, deixa eu fazer mais um apanhado importante.
Essa lição é uma lição que você vai apresentar provas externas da veracidade da Bíblia através da arqueologia bíblica, dos relatos bíblicos e das biografias de personagens importantes. Sendo assim, o autor promove uma correlação da pesquisa histórica com os dados bíblicos, corroborando para o entendimento da exatidão das Sagradas Escrituras. Neste estudo, é discorrido sobre pelo menos 3 argumentos que são importantes para a gente pensar aqui. O primeiro é a arqueologia bíblica, relatos bíblicos e história bíblica. Nós vamos trabalhar então com arqueologia bíblica, relatos bíblicos e história bíblica. Esses temas contribuem para ratificar a importância do entendimento histórico do contexto bíblico para a defesa da apologética e o crescimento espiritual. Tópico 1. Arqueologia, valor e contribuição. Como eu estava dizendo anteriormente, a arqueologia é uma ciência que nos dá essa capacidade de comprovar as ações do homem no tempo. A arqueologia é a ciência que estuda as marcas deixadas pelo homem no tempo. E que marcas são essas? Tudo que ele produz. O que ele produz são os artefatos, a sua cultura. Talheres, garfos, facas, pratos, porcelanas, vasos, cadeiras. Tudo que o homem produz são artefatos. São indícios da sua existência, são marcas da sua criação. E a arquitetura que ele faz, que ele promove, que as suas construções são monumentos da sua existência. São relatos ali, como alguns dizem mesmo, são textos ali que são colocados, que comprovam a sua existência. A existência de um povo, a existência de uma nação, a existência de uma cultura e por aí vai. A arqueologia trata disso. E ela também não trata só apenas dos artefatos e dos monumentos, mas ela trata também dos fósseis. Os fósseis também nos contam um pouco dessa história. A arqueologia do século XIX, ela foi uma ferramenta importante justamente para descobrir esses povos do passado. E no texto de hoje, nós vamos ver como é que a arqueologia bíblica ela vai também ser importante para nós para comprovar o que a Bíblia diz. Ok? Tópico 1. Arqueologia bíblica. Os estudos arqueológicos contribuem para confirmar a veracidade da Bíblia, pois as mensagens históricas e espirituais da Bíblia estão entrelaçadas. A Bíblia está eivada de história e ela é, na verdade, a prova dessa cultura deixada pelo homem, marcada pelo homem, inspirada por Deus, mas produzida pelo homem. Ela mesma é um artefato. Agora vamos ver o que a arqueologia nos mostra desse externo, do que está acontecendo, que ela pode comprovar, ajudar a comprovar na veracidade da Bíblia. E aí o autor divide em 3 pontos. No ponto 1, ele vai falar sobre a arqueologia bíblica. E aí eu quero falar para vocês, são vários, mas o vídeo vai ficar muito longo, eu quero chamar a atenção de um grande achado arqueológico que mudou a história, o modo e o entendimento sobre as Escrituras. No século XIX, ainda nesse século XIX, por causa do avanço da ciência e da dicotomia entre ciência e religião, os textos sagrados sofreram muitos ataques. E muitas pessoas, quando colocavam a crítica interna ou externa para falar da Bíblia, uma das críticas mais pesadas que eles faziam é que os primeiros documentos que se tinha do Antigo Testamento datavam do ano 200 depois de Cristo. Depois você tem os outros evangelhos ali, e depois você tem as cartas de Paulo, e então são documentos aparentemente novos. E os outros antigos do Antigo Testamento, textos antigos, não eram tão antigos assim. Você tinha Isaías, você tinha a Torá, você tinha Ezequiel, os seus profetas, mas eles todos eram depois do período pós-exílio, ou seja, pós-700 antes de Cristo. Então, os críticos diziam que esses documentos eles não eram fidedignos, porque você não tinha documentos antigos ou mais antigos que comprovassem a sua veracidade. Você sabe que até mesmo na cópia do documento poderia haver erros ou discrepâncias, e isso era um grande complicador. A Bíblia começou a ficar em xeque por conta disso, por não haver manuscritos mais antigos do que aqueles que estavam dispostos ali para que as pessoas pudessem consultar. Foi então que a arqueologia bíblica vai entrar em ação. E como vai ser isso? Através dos manuscritos de Qumran, ou os manuscritos do Mar Morto.
Em 1947 para 48, um beduíno que está ali no Mar Morto, na margem do Mar Morto, está tomando conta das suas cabras quando ele se depara com uma caverna. Ele acha estranho aquilo, joga uma pedra na caverna. Quando ele joga a pedra lá embaixo, ele escuta o barulho ali de um vaso sendo quebrado. Um vaso ali então sendo quebrado naquele momento. Ele então percebe que é alguma coisa diferente, deve ser uma coisa de valor. Pede ajuda ao seu outro companheiro, desce até o final da caverna e ali ele encontra vasos ali de barro, untados com betume, que talvez tenha sido do próprio Mar Morto, mas que ele não tinha acesso ao interior e não sabia o que era, mas já presumia que fosse alguma coisa importante. O que ele faz? Ele vai até a cidade e procura alguém que possa comprar. Nesse momento você tem ali a arqueologia bíblica crescendo, você tem a Universidade de Jerusalém já ali trabalhando ali com relatos e com textos e com arqueologia, e você tem também aos Estados Unidos que várias universidades estão na Palestina, sobretudo ali em Israel, promovendo várias pesquisas. E aí ele consegue passar esse documento, vender esse documento, esses vasos, sem saber do que se tratava. Até que vai cair na mão de um grande especialista que vai querer saber de onde veio. E o beduíno então leva aquele pesquisador até a região do Mar Morto e descobre várias cavernas. Em cada caverna dessa tem vários vasos, e cada vaso desse, depois de aberto, com todo cuidado, vai se descobrir que aqueles textos que estão escritos em aramaico, em hebraico e alguns em grego, são textos antigos das Escrituras. E ali você encontrava então fragmentos de vários livros, de vários rolos ali, até mesmo pergaminhos e papiros, e inclusive de Isaías, de Ezequiel, que são os profetas maiores, os profetas menores, da Torá, uma riqueza tão grande que até hoje não foi ainda totalmente estudada. E aí então fez-se a comparação dos manuscritos que se tinha na época, que eram acusados de serem muito novos, e foi-se buscar nesses mais antigos, que datavam de períodos antes do exílio. E aí, qual foi a surpresa? Os manuscritos antigos de Qumran são idênticos aos manuscritos mais novos, provando a inerrância das Escrituras Sagradas, provando que não houve discrepância entre os mais novos, entre os códices mais novos e os códices mais antigos. E passou a ser uma autoridade que comprovou a existência da Bíblia como um livro fidedigno, dado que ele remonta a tempos antigos e que foi copiado sem erro. Ele foi copiado pelos essênios. Essênios foi um grupo que viveu na virada do final da época antes de Cristo para a época depois de Cristo. Ainda pegou um pouquinho ali do tempo de João Batista, nos 60, 70, ainda tinha essa comunidade de essênios, que eram pessoas que haviam guardado a lei, entendido sobre o Messias, mas que queriam se resguardar do mundo, e por isso eles eram ascetas, eram pessoas que foram viver ali nas cavernas de Qumran, aí criaram uma comunidade em torno da palavra, do registro da palavra, da transcrição desses livros antigos, e viviam uma vida de busca, a Jeová. Inclusive, alguns acreditam que João Batista também teria sido um essênio, dado que ele também tem o mesmo estilo de vida desses homens, que era recluso, vivia no deserto e enfim, longe da comunidade, embora não haja nenhuma evidência correta, cabal sobre isso. O certo é que esses essênios existiram, essa comunidade existiu, e uma das coisas mais importantes que eles faziam era copiar esses códices antigos com esse zelo e esse amor à palavra de Jeová. Os essênios duraram algum tempo, durando 100, 200, eles foram também exterminados, foram mortos, e aquele local em Qumran, nessa região do Mar Morto, foi desabitada, até que esse beduíno encontrou esses rolos e aí trouxe à tona toda essa história, comprovando a fidedignidade da Bíblia. Você tem outros livros, você tem os papiros do Novo Testamento, você tem as cartas de Mari, você tem o Código de Hammurabi, que é um dos códigos de leis babilônicas que apresenta paralelos com a lei mosaica, e é antiguíssimo porque data do século XVIII a.C. O Código de Leis, você tem dois códigos de leis aí. Você tem a Torá, os 10 mandamentos, escrito por Moisés, e você tem o Código de Hammurabi. São dois tipos de documentos que tentam regrar a vida social. O Código de Hammurabi trata de compra, de venda, de assassinato,
assassinato, de penas e por aí vai. Também um relato antigo que remonta aí ao tempo dos patriarcas. No 1.2, ele já vai falar sobre a arqueologia no Antigo Testamento, mais de perto, sobre outros dados históricos importantes. E aí você tem o Túnel de Ezequias, que é uma abertura e escavação feita em pedra sólida, que foi redescoberta em 1880. A referência para isso está em 2 Reis 20 e 20 e 2 Crônicas 32, 30. E também você tem outros dados importantes. Eu quero só falar de dois por causa do tempo e o vídeo não ficar muito longo. Foi encontrado também a estatueta de Azera. Azera é identificada como a rainha consorte do deus sumério Anu e do deus ugarítico El. É a mais antiga divindade de seus respectivos panteões. A deusa Azera era cultuada pela Suméria e era vista como uma deusa da fertilidade. Ela era adorada pelos seus povos porque acreditava que ela era aquela que fecundava a terra. E foi redescoberta recentemente essa estatueta que está agora em um museu em Israel. Uma outra evidência arqueológica, um artefato importante é o achado da estatueta de Baal. Baal também foi um deus felício, cultuado naquela região todinha e era visto como Deus criador do universo e também como Deus da chuva. Baal aparece muito no Antigo Testamento, sobretudo no confronto ali do livro de Reis entre o profeta Elias e Baal. E por que você entende esse contexto do deus Baal? Porque Baal também é um deus da fertilidade, é aquele que fazia chover. Enquanto Azera era a deusa da terra, da fertilidade, do fruto, o deus Baal era o deus da fecundidade, é aquele que fazia chover. E a crise que estava instaurada ali em Israel nesse período era justamente uma crise agrária, onde a terra não produzia mais por causa do período de seca. E é por isso que, então, o rei Acabe, ele faz um casamento para poder fazer uma aliança com os deuses, com os povos do entorno. E, em troca disso, ele casa-se com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. E a tentativa era justamente introduzir o culto de Baal em Israel para que esse deus Baal pudesse trazer a chuva e assim Acabe pudesse reinar em paz. Mas Deus chamou Elias e aí ele vai fazer com que os planos de Acabe venham a chafurdar, mostrando que o verdadeiro Deus não é Baal, o verdadeiro Deus é Jeová, porque esse é que responde com fogo e que faz chover. Bom, e por que eu estou falando disso? Porque foi redescoberto, foi encontrado esse Deus, essa estatueta do Baal, que comprova o texto sagrado que faz referência a esse Deus. Existem vários outros artefatos que foram encontrados no Oriente Médio que remontam ao período que nós estamos falando, comprovando o que estava acontecendo ali no Oriente Médio, naquele período em que Israel ainda estava no deserto e depois também como reino sob o reinado de Davi. 1.3. Arqueologia do Novo Testamento. E aí ele fala sobre o Novo Testamento, sobre como é que também temos dados sobre a arqueologia que comprovam os fatos do Novo Testamento. Você tem agora o tanque de Siloé, que é um dos exemplos mais assim cabais assim, da comprovação ali da Bíblia. Você tem o Palácio de Cesareia, você tem o Poço de Jacó, onde a mulher samaritana estava, você tem a casa de Pedro em Cafarnaum, você tem a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus pregou a sua mensagem. Enfim, você tem vários indícios ali importantes que falam justamente sobre a comprovação da existência desse período e dessas pessoas que estavam ali. E mostram como é que isso é importante para comprovar a veracidade da Bíblia Sagrada. Dentre essas, como eu estava dizendo, o tanque de Siloé é um dos mais importantes, onde Jesus mandou que o cego lavasse os seus olhos. Como nos tempos de Jesus, a água vem para o tanque por um túnel cavado em 700 a.C. pelo rei Ezequias, para abastecer de água Jerusalém durante o cerco dos assírios, 2 Reis 20 e 20.
E 2 Crônicas 32, 20. Ezequias foi um dos mais importantes monarcas de Judá. Ele governou a região na transição entre os séculos 8º e 7º a.C. e tinha 25 anos quando se tornou rei no lugar de Acais, seu pai. Entre os seus atos como imperador destacaram-se a reabertura do Templo de Salomão, fechado desde o governo anterior, a restauração da festa da Páscoa como feriado oficial no calendário judaico, e o enfrentamento dos exércitos assírios e a implementação de uma série de reformas em Jerusalém que culminaram com a construção do tanque de Siloé. A construção só teve sua idade determinada graças à combinação de duas técnicas de datação. Arqueologia, para poder comprovar a data em que aquele artefato existiu, ela precisa então recorrer a conceitos científicos, e são eles. Primeiro é a análise de carbono, ou chamado também carbono X, que consiste na queima de partes orgânicas encontradas junto ao objeto, pedaços de planta ou ossos, por exemplo. O método permite saber o percentual aproximado desse elemento no organismo, comparando com a época em que ele era vivo. Isso só é possível porque quando morremos, nosso corpo para de trocar carbono com o ambiente, o que durante a vida ocorre por meio da respiração. Com a morte, a quantidade de carbono diminui gradualmente em quantidade previsível. Assim é possível estimar com base em certa dose de precisão a idade de um achado. No tópico 2, ele lida com os grandes impérios, e aí ele vai fazer um pouco do relato histórico. Nesse tópico 2, não é tanto arqueologia, mas ele vai apresentar os relatos históricos como relatos importantes para comprovar a veracidade da Bíblia. E aí ele recorre a Daniel, capítulo de número 2, que é o sonho de Nabucodonosor. Ele chama Daniel para poder interpretar esse sonho, que ele vê uma estátua, uma estátua que é colocada e ela tem 4 partes diferentes. Ela tem a cabeça de ouro, ela tem o peito de prata, ela tem a cintura de bronze e ela tem os pés de barro. Esses 4 elementos aqui são 4 pontos importantes dos reinos que viriam a existir. A cabeça de ouro seria a Babilônia, o peito de prata seria o Império Medo-Persa, a cintura de bronze seria o Império Grego e, por último, seria o Império Romano. Amém? Essa é uma visão histórico-crítica, que faz a análise de Daniel, capítulo de número 2. E aí, nesse tópico, ele vai bater, então, reino por reino, que eu acabei de dizer assim, aqui. No tópico 2.1, ele vai falar sobre Babilônia. E, de fato, Babilônia existiu. O autor esclarece que a grande Babilônia, escrita pela Bíblia, é comprovada pela história secular. Em 586 a.C., na terceira deportação dos judeus, os exércitos babilônicos destruíram Jerusalém e levaram os sobreviventes para a Babilônia, onde receberam um tratamento cruel. Salmo 137, versículo 8 e 9. Deus predisse que seu povo, pelas suas ações ruins, ficaria cativo por 70 anos. Depois os libertaria e eles voltariam à sua terra natal, como foi dito em Jeremias, capítulo 25, do 11 e 29 ao 30. E é Daniel que vai orar ao Senhor e falar: Senhor, está predito pelo profeta anterior, o profeta Jeremias, que são 70 anos de cativeiro. E, portanto, já estava no tempo de Israel retornar para a sua terra natal, da onde ela havia sido deportada e estava sendo cativa. No tópico 3, o livro de Daniel conta que um homem chamado Belsazar foi rei em Babilônia, Daniel 5.1. Algumas fontes seculares diziam que Belsazar, embora poderoso, nunca tinha sido rei. Será que a Bíblia estava errada? Arqueólogos descobriram vários cilindros de argila nas ruínas de Ur, na Mesopotâmia. A inscrição cuneiforme em um dos cilindros incluía uma oração feita pelo rei babilônico Naborido a favor de Belsazar-Usur, também conhecido como Belsazar, meu filho mais velho, ou seja, naquela época, a mesma autoridade do rei, comprovando a existência do lendário Belsazar. 3.2. Ciro, rei da Pérsia. Um dos registros bíblicos mais impressionantes sobre o Império Medo-Persa, que é também o texto da nossa lição, que está em Isaías 45, está relacionado ao rei Ciro. Quase 2 séculos antes de Ciro assumir o trono, a Bíblia o mencionou por nome e predisse que ele seria o conquistador da Babilônia. Tal profecia aponta para a onisciência de Deus e sua soberania.
3.3 Alexandre o Grande. Alexandre III da Macedônia foi o chamado também conhecido como Alexandre o Grande, de 356 a 323, comumente conhecido aí como também Alexandre Magno. Foi o grande imperador, muito novo, que começou a levar o reino do seu pai a limites nunca tão pensados. E ele é aquele que vem destruir o Império Medo-Persa e forma agora um mundo conhecido na época, dominado por ele. O seu reino, antigamente conhecido por Filipe II, seu pai, agora vai ser expandido para limites nunca conhecidos, como a África, a Grécia, o Egito e até a Índia. Morreu muito jovem em batalha e em guerra, apesar de ter conquistado grande parte do mundo. Depois, mais tarde da sua morte, seu império foi dividido em 4 partes separadas, que foram os 4 generais de Alexandre, que não deram continuidade ao seu reino. Conclusão: não cremos na Bíblia por causa dos fatos aqui citados, porém essas evidências externas a favor da Bíblia, embora somente uma parte relativamente pequena dos resquícios do mundo bíblico ter sido escavada, colaboram para provar a sua veracidade e importância, ajudando a substanciar sua afirmação em ser a palavra de Deus. Este foi o nosso vídeo aula, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, clica no sininho, assim sempre que tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Até a próxima!